Olá, pessoal do terceiro. Ó, nós aqui de novo, né? Vamos trabalhar hoje geografia geral, vamos trabalhar com o capítulo 3 do caderno 2, os módulos 7 e 8, que trata da globalização e também das desigualdades nesse processo da desigualdade, desenvolvimento, subdesenvolvimento e outros aspectos. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, numa dinâmica bem rápida, mas para incentivar, eu coloquei para vocês lá no nosso Google Sala de Aula. Eu vou colocar esse vídeo, já coloquei alguns links, coloquei também um resumo da aula que ajuda bastante. Nós sabemos que o terceirão aí faz com muitas conexões, ainda mais quando se trata de um tema da geopolítica, um tema bastante contemporâneo da nova ordem mundial. Lembra do conceito de ordem mundial, do equilíbrio entre os países? No caso da nova ordem mundial, nós percebemos que, ao contrário da ordem bipolar da Guerra Fria, é uma ordem multipolar no campo de vista econômico. Se você tem vários polos em disputa, você tem desde os Estados Unidos, você tem a União Europeia com destaque para a Alemanha, você tem no mundo asiático a Ásia, você tem a China, que hoje já é o segundo maior produto interno bruto do mundo. Então você tem uma, digamos, uma multipolaridade em termos da nova ordem mundial. Uma multipolaridade que está relacionada à dinâmica econômica, à circulação e os fluxos de capitais. Temos também que colocar que há um debate do ponto de vista militar, que os Estados Unidos têm uma supremacia maior. Então tem alguns autores, alguns cientistas políticos que trabalham com a geopolítica, que coloca que em termos militar a ordem seria unipolar, já que os Estados Unidos têm bases militares espalhadas pelo mundo todo, inclusive na América do Sul. Então tem esses quesitos que a gente destaca aí nesse roteiro, né? Sobre o conceito aí de ordem mundial, sobre a atual ordem mundial, de uma maneira bem rápida, que no texto e nos exercícios a gente vai desenvolver mais. Também vamos falar bastante da globalização. Lembrou da globalização? É lembrar da expansão recente do capitalismo, né? Dessa aceleração, dessa padronização dos meios técnicos, né? Dessa mundialização da economia, que alguns denominam internacionalização da economia, esse processo que foi muito acentuado no final do século XX em razão da modernização tecnológica, dos transportes, da comunicação. A nossa própria aula de hoje é um reflexo desse processo. Eu estou aqui em Araraquara e vocês aí em diferentes pontos de São Simão, de Serra Azul, vendo a aula, assistindo essa conversa, vão estar participando amanhã. Então isso é uma verdadeira revolução técnico-científica que impulsionou a globalização. Então esse processo hoje da globalização, ele é bastante capitaneado, ou seja, dominado pelas grandes corporações transnacionais, quais sejam as empresas conhecidas mundialmente, que passam a disputar até com o próprio Estado. E nos países do capitalismo periférico, essas grandes corporações, elas conseguem muita coisa, inclusive flexibilizar o mundo do trabalho, garantir as transferências de lucro, tornar a dependência ainda maior. Nesse último Oscar, o filme O Parasita, é interessante assistir. Estamos aí na quarentena, quem ainda não viu, porque ele trata dessa questão, lógico, uma ficção, um filme das desigualdades sociais, e trabalha a diferença entre duas famílias, uma família rica e outra família pobre. É uma boa dica para assistir. Nós também temos que compreender que essa mundialização do capital aumentou o fluxo de circulação de mercadorias. Aí tem a questão do capital produtivo, aquele capital que vai gerar investimento em bens, serviços, e o capital especulativo, que domina a atual ordem mundial, a ordem do capitalismo financeiro,
e na sua etapa da globalização, colocando de uma maneira melhor, quer dizer, a ordem mundial, a nova ordem mundial, a etapa do capitalismo financeiro, a fase da globalização. Então, o capital especulativo é o jogo do mercado, né? Então, a gente que acompanha aí as bolsas e valores vê o jogo, a bolsa cresceu, a bolsa caiu, e hoje fuga de dólares do Brasil, nesse caso da pandemia, para os Estados Unidos, para mercados ou para estados que dão mais garantia para não ter perda. Então há muita especulação financeira, que é um tema que que é o capital especulativo, é aquele capital que busca ganhar dinheiro. Então eles entram em países buscando juros mais altos, ou buscando um rendimento de títulos da dívida, e jogam em cima disso a sua concentração de capital. Nesse período da globalização também, nós sabemos que o Estado, a hegemonia política do Estado é das ideias neoliberais que estão entrando em xeque de novo, sendo questionadas de novo. O neoliberalismo, ele trabalha com a ideia do Estado mínimo, do Estado para garantir a segurança da propriedade, o poder judiciário para, digamos, atenuar os conflitos, e libera todos os setores da economia ou dos serviços sociais, a terceirização, a privatização, a concessão, a criação de agências reguladoras, todo esse modelo neoliberal que defende a ideia do Estado mínimo, do Estado não interferir na economia. Mas percebam, nós temos uma crise agora de dimensões ainda imensuráveis que é provocada na economia pelo coronavírus. Quem é que vai socorrer as empresas, vai socorrer as pessoas? É o Estado, né? Então, novamente, vocês podem ter certeza que o neoliberalismo vai ser novamente questionado. Ele que gera o aumento das desigualdades entre os países, que é um fruto também da globalização. Nós sabemos que a desigualdade no mundo é muito grande, principalmente os países africanos, alguns dos países asiáticos, principalmente alguns países também aqui da América Latina, o Haiti, para dar um exemplo, mesmo as desigualdades que nós temos no interior do Brasil. Essa própria pandemia está mostrando isso, ela salta mais as desigualdades, né? Como é que você vai fazer confinamento, ou você vai fazer isolamento social em favela, em comunidade, onde moram milhares de pessoas em poucos quilômetros quadrados, quer dizer, é praticamente impossível. Então, essa questão do mundo hoje, quando a gente discute globalização, é impossível não falar que ela modernizou. É impossível, modernizou, é um progresso técnico-científico muito grande, mas também o fosso da desigualdade, ele aumentou. É indiscutível isso, os indicadores, o índice de Gini que eu coloquei no resumo lá. Se você for depois, a gente vai ter aula sobre IDH, a gente vai ver como que essa questão pega. E aí tem o título aí da aula 8, que trabalha com desenvolvimento e subdesenvolvimento. A gente percebe isso também claramente na própria definição. Os países subdesenvolvidos são os países que tiveram um passado colonial. Os países subdesenvolvidos são os países que apresentam grande dependência econômica, tecnológica e financeira. Dependência com quem? Com os países do capitalismo central. E nós temos também, dentro dos países subdesenvolvidos, uma grande desigualdade social, ou seja, grupos concentrando muitos recursos, muito patrimônio, uma grande maioria com quase nada ou mesmo sem nada. Então essa questão da dependência, os países subdesenvolvidos são grandes exportadores de commodities dentro da chamada divisão internacional do trabalho. Eles são exportadores de commodities, e muitos que estudam economia sabem que quando você é exportador de commodities, você está mais suscetível às crises que o capital tem constantemente, ainda mais vivendo agora, por exemplo, vivendo novamente, falando da pandemia. Então, esses pontos todos estão ligados à aula de hoje, estão ligados ao texto que eu peço para você ler. O material está muito bem desenvolvido, façam os exercícios, entrem em contato, nós vamos ter o plantão amanhã,
é o primeiro plantão, a segunda aula de plantão de vocês amanhã na terça-feira, né? E a gente vai tirar dúvida, vai conversar, tem os exercícios para fazer e tem o que ler. E essa questão vocês podem ter certeza, não vão perder o foco, vocês vão prestar vestibular, vocês vão prestar o Enem, e dentro da atual conjuntura internacional, essas questões que nós estamos trabalhando aqui, com certeza serão temas de inúmeros exercícios. Vou gabaritar os exercícios da aula 7, vou só gabaritar porque não vai ter jeito. O primeiro da UEL é a alternativa A, o segundo da UEM, também na do Paraná, é a alternativa A. E da aula subdesenvolvimento e desenvolvimento, o primeiro exercício é a alternativa E e o segundo exercício é a alternativa B de bola. O primeiro E de elefante, o segundo B de bola. Mas leiam ele, a gente faz juntos normalmente em aula esses exercícios, mas tem muitos exercícios propostos para vocês. Um abraço.